Saudações a todos. Nessa aula do curso de Eletrônica, Fundamentos de Comunicações, nós vamos hoje falar sobre redes sem fio para uso em comunicações em curto alcance. Bom, a ideia das redes sem fio veio da necessidade de fazer conexões que não precisassem utilizar meios físicos do tipo guiados, ou seja, os cabos para conectar os dispositivos. É uma forma simples de se criar uma infraestrutura de redes sem a necessidade de uma instalação prévia de infraestrutura. Então ela se tornou bastante popular durante os anos 90, 2000 e até agora, e vem crescendo bastante em número de aplicações. Hoje nós temos basicamente uma vida conectada à rede sem fio, se a gente for analisar, né, ou através de uma rede celular ou através de uma rede Wi-Fi, praticamente o tempo todo os nossos dispositivos, principalmente dispositivos móveis, eles estão conectados através dessas redes, ou seja, por links de rádio. Então, a tecnologia sem fio, ela realmente trouxe uma facilidade por dar mobilidade, por dar facilidade de integração de novos dispositivos à rede, sem a necessidade de uma conexão via um meio físico, tipo fibra, tipo cabo, etc., tornando então muito ágil essa conexão. E a gente então vai falar hoje sobre as redes sem fio basicamente para comunicação em um esquema local, ou seja, dispositivos próximos. Posteriormente vamos falar das redes de acesso, que são aquelas tipo celular, WiMAX, que você tem acesso a uma distância maior, uma infraestrutura de comunicação do tipo internet. Mas a nossa ideia de hoje é falar exatamente sobre a questão daquelas redes que podem ser usadas para conexão de pequenos dispositivos. Né? Geralmente eles se comunicam de forma ponto a ponto. Bom, todas as redes sem fio são baseadas em tecnologia de transmissão via radiofrequência. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que essas transmissões obedecem uma determinada faixa de frequência pré-determinada, no caso do Brasil, pela Anatel. Então, nós temos frequências bem definidas, porque se você começar a transmitir numa frequência que não seja homologada e permitida pela Anatel, você vai interferir com outros serviços de comunicação sem fio. Então, a Anatel tem algumas frequências que são ditas não licenciadas, que são usadas para esse tipo de comunicação de pequenos dispositivos. Por exemplo, a frequência do Wi-Fi, 2.4 GB, 5.8 GB, são duas frequências, duas faixas de frequências que são liberadas para uso de comunicações, dispositivos de forma geral, sem que você precise registrar isso na Anatel, sem que você precise fazer o pagamento de uma taxa ou qualquer tipo de coisa, né, para poder fazer o seu dispositivo funcionar. Uma outra faixa de frequência bastante comum que nós utilizamos é 433 MHz. São aquela faixa de frequência daqueles dispositivos do tipo controle remoto de carro, controle remoto de portão eletrônico. Então, nós temos diversas faixas aí que são determinadas para esse tipo de utilização. Bom, em termos de redes locais, né, as redes mais comuns que nós conhecemos são Bluetooth e Wi-Fi, né, são para comunicação local. Se a gente for falar de acesso, né, celular, WiMAX, etc. Então hoje nós vamos falar dessas redes locais, vamos tentar detalhar o funcionamento delas. As redes sem fio, então, a gente dá uma olhadinha nessa figura aqui, de forma geral, elas vão ter a sua infraestrutura atingindo uma determinada região. Então, na região mais próxima aqui nós teríamos Bluetooth, teríamos o Zigbee, teríamos o Home RF, várias redes que foram feitas para ligação de dispositivos próximos. Saindo um pouquinho já para a rede local, nós temos o Wi-Fi, que é o que a gente está acostumado na nossa residência, por exemplo, né? um modemzinho sem fio, um router sem fio, e a Hyperlan, que não é tão conhecida por nós também, mas tem a mesma utilização. Um pouco mais adiante, nós temos o acesso à rede de infraestrutura de comunicação, tipo internet. Então, a internet hoje, nós podemos, por rede sem fio, acessar por uma tecnologia, por exemplo, WiMAX, que é uma tecnologia específica para comunicação de infraestrutura, ou através das redes celulares, né, o GSM, GPRS, o MTS, 3G, 4G, 5G agora, que são as redes de comunicação baseado nas estruturas celulares. Tanto o WiMAX
quanto as redes via celular, comunicação celular, elas utilizam a mesma estrutura física, que são aquelas antenas, aquelas torres com antenas que são instaladas nas cidades. Então essas tecnologias podem inclusive rodar uma ao lado da outra. Na verdade elas são independentes. Você pode ter numa mesma torre o GSM antigo, o GPRS antigo, o 3G, o 4G, o 5G e o IMAX, rodando tudo ao mesmo tempo. Mas isso é um assunto para mais para frente. Hoje nós vamos ficar aqui, essa parte mais próxima, né, que é a parte da nossa residência. Todas as comunicações sem fio hoje são padronizadas pela norma I3E802, assim como as comunicações de redes locais via cabo, como a gente viu no caso da internet. Então, no caso da 802 rede sem fio, ela começa lá, por exemplo, com a PAN 802.15, onde a gente tem Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, etc. Nós temos o 802.11, que é o Wi-Fi, temos o 802.16, que é o IMAX, 802.20, que é o IMAX Mobile, né, para comunicação móvel, também não é muito conhecido. E tem ainda o 802.22, que é para uso de TV, via Wi-Fi, e também o rádio cognitivo. O rádio cognitivo é uma novidade aí, bastante interessante, que é uma rede que utiliza faixas de frequência ociosas para operar. Então ela vai buscando faixas de frequência ociosas e vai utilizando essas faixas de frequência para poder operar. É uma coisa bem nova em termos de tecnologia, está evoluindo bastante. Então, dentro dos padrões, então, aqui, a gente tem as redes de pequeno alcance, né? Então, o Bluetooth, o iBree, o WB, o Wireless USB, o iMedia, o Zigbee e o Body Area Network. Todas elas são para comunicações de pequeno alcance e pequenos dispositivos. Nós vamos focar o nosso estudo em Wi-Fi, em Bluetooth e em Zigbee, que são as mais comuns para nós aqui, certo? Mas as outras seguem uma filosofia bastante parecida, então não seria difícil você também entender o funcionamento delas se a gente entende o funcionamento dessas três. As redes locais, então, que a gente vai trabalhar aqui, ó, Zigbee. Zigbee é uma rede para pequenos dispositivos que o foco da Zigbee é a internet das coisas. Essa que é a grande ideia. O que é a internet das coisas? É você colocar na internet dispositivos dos mais diversos tipos para coletar dados, principalmente sensoriamento. Então, é uma rede que foi focada em dados de pequenas quantidades de transmissão e com uma questão de eficiência energética muito boa. Ela tem a alimentação dela dura muito tempo. O Bluetooth, que a gente já conhece bastante, já é para comunicação entre dispositivos próximos, mas para troca efetivamente de informações, né? Hoje nós temos muita utilização disso para fazer compartilhamento de música, né? O que a gente mais usa basicamente Bluetooth é compartilhamento de música, né? Telefone, etc. Mas eles servem também para outros tipos de compartilhamento, como dados, transmissão de arquivos, toda a parte de sensoriamento, se você quiser fazer coleta por Bluetooth, ou seja, é bastante flexível. E o Wi-Fi, obviamente, a gente também já está bastante acostumado, né, que são as redes locais sem fio que a gente trabalha normalmente, que utilizam um router que espalha o sinal e a gente se conecta a ele para se conectar à infraestrutura de rede local. Aqui tem dois exemplos de dispositivos, né? Um módulozinho, o XBee, um módulo Zigbee de baixo custo, que a gente pode utilizar nos nossos microcontroladores para fazer comunicação. E aqui o Node MCU, que é um microcontrolador baseado na filosofia Arduino. Então ele é programável da mesma forma que o Arduino. E ele já tem aqui integrado nele o Wi-Fi, o 802.11, e também tem integrado nele um Bluetooth. Ou seja, é um dispositivo bastante prático para desenvolvimento de internet das coisas por conta dessas tecnologias integradas já. E segue a filosofia Arduino. Quem mexe com Arduino mexe com o Node MCU. Vamos falar um pouquinho de Bluetooth, então. Bluetooth ele é um rádio baseado em saltos de frequência. Qual que é a ideia? A gente tem pequenos... primeiro que ele tem pequeno alcance, máximo 100 metros.
normalmente não chega a isso, a potência de transmissão dele é baixa, né, dos dispositivos. E como ele tem que trabalhar no mesmo local, usando a mesma faixa de frequência que os outros dispositivos Bluetooth, eles trabalham então com um esquema de saltos em frequências. Então ele divide lá o canal de 2.4 GB, que ele trabalha em 79 canais, subcanais, e fica saltando esses 79 canais 1.600 vezes por segundo. O que acontece dessa forma? Ele consegue multiplexar então com outros dispositivos, porque a probabilidade de um dispositivo estar usando o mesmo canal naquele intervalo de tempo é bastante baixa, e com isso você diminui então bastante a colisão, né, de informações entre 2, 3, 4 dispositivos que estiverem na mesma área utilizando o Bluetooth. E ele é utilizado principalmente por ligações ad hoc. O que é uma ligação ad hoc? É uma ligação dispositivo a dispositivo, ou seja, ele não tem concentrador como o Wi-Fi. O Wi-Fi normalmente a gente vai ter um router, apesar que ele pode também trabalhar ad hoc. Mas a gente normalmente tem a infraestrutura com um router que concentra todo mundo e você se comunica através desse router. Então, todos os dispositivos se conectam no seu router Wi-Fi e eles vão trocar dados através dele. Ele recebe e ele retransmite. No caso da comunicação ad hoc, isso não acontece. Você se conecta diretamente ao outro dispositivo, é uma ligação ponto a ponto, e eles trocam dados entre si sem a necessidade de um intermediário. Ok? Essa que é a grande diferença. Pois bem, com relação ao Bluetooth, então, a estrutura dele é baseada em um esquema master-slave, né, mestre-escravo. O que significa isso? Os dispositivos normalmente têm um sujeito que se considera o mestre da ligação. Ou seja, normalmente o nosso celular, quando vai abrir uma conexão Bluetooth com outro dispositivo, ele se autodenomina mestre. Isso daí pode ser, inclusive, configurado no momento da comunicação. Você pode ter, no momento, o teu celular como mestre e um dispositivo auxiliar como escravo, e, num segundo momento, o teu celular como escravo de um dispositivo mestre qualquer que esteja se ligando a ele. Então, isso é definido via protocolo. Então, o Bluetooth, o que ele faz? Ele faz uma varredura ao redor do ambiente e fica dizendo, olha, estou presente aqui, posso me conectar a alguém quer se conectar a mim. Aí quando você tem um dispositivo que está procurando conexão, ele faz essa mesma varredura, identifica essa conexão do master, fala, tem um master aqui, ok, eu quero me conectar a você. E ele começa então um protocolo de negociação para se conectar, onde você vai ter que ter a permissão, inclusive, tanto do master quanto do slave, para aceitar ou não aquela conexão, certo? Então é um sistema ativo de busca, né? A gente pode fazer tem que fazer primeiro uma sinalização, o master tem que estar sinalizando que está disponível, e o slave ele tem que identificar essa sinalização. Então quando você roda lá uma varredura no teu celular buscando os dispositivos Bluetooth, o teu celular basicamente vai estar vendo quem está transmitindo como master ali na região próxima. Taxa de transmissão pode variar entre 1 e 34 Mbps, é uma taxa de transmissão razoável. Então, para transmissão de arquivos, transmissão de mídia, transmissão de coisas mais pesadas, ele já consegue uma taxa legal, assim, ele funciona bem. Tá? E endereços, cada dispositivo de hardware vai ter um endereço de 48 bits único. Ou seja, o hardware ele tem um endereço MAC, endereço de hardware, endereço de fábrica. Uma parte desses 48 bits define inclusive o fabricante daquele dispositivo. E é um endereço único para cada dispositivo no mundo, da mesma forma que o Ethernet. O Ethernet exige que cada placa de rede, cada dispositivo de rede, seja ele rede cabeada ou rede Wi-Fi também, possua um endereço único para o dispositivo no mundo. Isso, como o Bluetooth também é do padrão 802, ele também tem que respeitar essa norma. Então o endereço MAC dele tem 48 bits, assim como o Ethernet. Mas ele também possui um endereçamento local para facilitar a conexão de dispositivos próximos. Então, aqui está o protocolo. A gente estava vendo na aula passada protocolos, né? Questão dos protocolos de comunicação. Esse cara aqui tem o quê? Ele tem 72 bits iniciais de um access code aqui, que é basicamente sincronização. Então, no início da transmissão, primeiro ele sincroniza. Aquela história igualzinha do Ethernet lá, né?
01010101010101 até ele sincronizar o relógio. Sincronizou o relógio, ele inicia então a transmissão do cabeçalho. O cabeçalho ele é formado por uma parte de address, ou sub-address, né, que é um endereço local de 3 bits, que permite que você tenha até 7 dispositivos então conectados ao mesmo tempo no teu master. Tem um campo de type, que define que tipo de dado está sendo transmitido. Isso é importante para fazer o gerenciamento da transmissão da informação, porque, por exemplo, você transmitir um arquivo, você não precisa de grande velocidade de transmissão, você precisa de mais confiabilidade. Mas você transmitir vídeo, por exemplo, você precisa de mais velocidade do que confiabilidade. Então, a gente define aqui e os protocolos então superiores podem trabalhar com esse tipo de controle para melhorar a performance da rede. O BitF aqui é um bit só de controle de fluxo, ou seja, é um bit que verifica se os quadros estão sendo transmitidos, eles estão sendo recebidos e o próximo já pode ser transmitido. Então, se esse bit, por exemplo, estiver em 1, o dispositivo está dizendo, olha, não posso receber nesse momento, aguarde. Então, é um controle de velocidade de transmissão dos dois dispositivos. O BTI, o Acknowledgement, ou seja, você recebe a transmissão e você devolve um quadro dizendo, ok, recebi aquele quadro, para confirmar a recepção correta daquele quadro. Né? É um bit só também. O S indica o fim de transmissão, stop bit, então caso isso aqui seja setado em 1, é o último quadro de transmissão, ele para de transmitir a partir daí, então o receptor sabe que não vai ter mais transmissão. E por fim aqui, um checksum, ou seja, uma verificação de erro. Né? Então, caso a gente coloque isso aqui no campo, se chegar lá e tiver uma modificação, teve erro, opa, esse quadro joga fora, não tem acknowledgement, ou seja, não recebi, ele adequadamente retransmite. Está feita uma retransmissão. E a parte de informação a gente pode ter até 2.744 bits. Então é um quadro pequeno, né? 2.700 bits de informação é bastante curta. Então, se a gente vai transmitir arquivos longos, você tem que fragmentar esses arquivos em pedacinhos de 2.744 para poder fazer essa transmissão pelos quadros Bluetooth. Isso é normal também. Todas as tecnologias acabam nos forçando a fragmentar os arquivos em pedaços pequenos para transmissão dentro dos quadros. Para vocês terem uma ideia, no caso do Ethernet são 1.500 bytes, o payload, né, que a gente chama, que é o tamanho dos dados dentro do Ethernet, são 1.500 bytes. No caso de uma rede frame relay, uma rede ATM, por exemplo, que é uma rede bastante rápida para fazer backbone de transmissão, são só 53 bytes dentro do quadro. Então toda a comunicação é feita de 53 bytes, exatamente, desculpe. E aqui só 2.744 bits, né? Então realmente é uma comunicação bem curtinha aí, quadro a quadro. Ela tem que fazer depois, quando você termina de fazer toda a transmissão, ela tem que recompor toda a informação que foi transmitida, pedacinho por pedacinho. Então, isso é do protocolo, né? A gente já estava estudando, inclusive, essa questão de montagem de protocolo, né? Vocês, inclusive, têm um exercício lá para fazer, que é uma coisa desse tipo, né? Onde vocês vão criar um protocolo de vocês ali, básico, né? Colocar lá sincronismo, colocar um cabeçalho indicando o que vocês vão fazer, endereço, etc. E a parte de informação. E aqui vocês veem que não é muito diferente. Ele é um protocolo bastante simples, na verdade. Falando agora do Zigbee. O Zigbee já é um protocolo que ele não está focado em transmissão de arquivo e nada grande. Ele está focado em internet das coisas, como eu comentei. Então a quantidade de transmissão, a taxa de transmissão dele é bastante baixa. Né? Vai trabalhar com taxas aí entre 20 kilobits por segundo e 250 kilobits por segundo. Ou seja, 250 kilobits por segundo é um quarto de mega. É bastante pouco. Né? Bastante pouco era esquisito de falar, mas enfim. É uma quantidade baixa de taxa de transmissão. Ou seja, ele foi feito basicamente para dispositivos tipo sensoriamento, dispositivos onde você gera informação, mas não informação pesada, e transmite essa informação. Qual que é a grande vantagem dele? Ele tem uma eficiência energética muito boa. Então, por fazer esse tráfego de pequena carga, você consegue operar durante muito tempo com uma bateria comum. Uma pilha A num dispositivo como esse aqui, ó, um sensor de fumaça, dura 6 meses.
Então, é um dispositivo focado em eficiência energética, certo? Ele utiliza a mesma banda das outras tecnologias Wi-Fi, 2.4 GB, certo? E, basicamente, o protocolo de comunicação dele é parecido com os outros protocolos, né? Mas ele tem uma característica um pouquinho diferente que a gente já vai ver nos slides posteriores. O Zigbee, tanto o Zigbee quanto o Bluetooth também vão utilizar as mesmas faixas de frequência 2.4 GB, mas o Zigbee ele tem uma faixa de frequência em 868.915, que é uma faixa, são duas faixas aqui que podem ser alternativas. Por quê? Normalmente essa faixa de frequência você tem Wi-Fi, você tem Bluetooth, você tem um monte de coisa rodando aqui e elas se interferem. Então é interessante que você possa usar uma faixa menos poluída, e essas faixas de frequência mais baixas aqui, elas normalmente são pouco utilizadas. Como eu falei, às vezes controle remoto, esse tipo de coisa que não fica emitindo o tempo todo informação. Então ele tem ainda essa possibilidade, o canal 0 em 868.3 e mais 10 canais aqui de 902 e 928 MHz. No caso dos 2.4 GB, que a gente também pode utilizar, ele tem 19 canais aqui que... desculpe, 15 canais que ele pode utilizar dentro da mesma faixa, com intervalo de 5 MHz cada um. Então a gente lembra, né, que aqui está a faixa central do canal, aqui a largura de banda do canal, ou seja, essa quantidade de informação que ele consegue transmitir. Então daqui até aqui a gente consegue transmitir no máximo 250 kilobits por segundo, certo? E a gente consegue, tem que deixar um intervalo entre eles para que eles não se interfiram. Então ele possui um intervalo de guarda entre os canais, diferente do Wi-Fi, como a gente vai ver, certo? Então esses canais são totalmente independentes, eles não interferem entre si. Aqui a figura está um pouco ruim, mas a gente tem aqui o quadro, né, de comunicação do Zigbee. Então, da mesma forma, ele tem uma parte de controle inicial, endereço de origem, endereço de destino, esses são endereços locais. Uma coisa interessante é que ele tem uma camada de segurança, a gente vai falar dela já, a parte do payload e a correção de erro aqui, certo? Essa parte inicial aqui, Frame Control, o que ele faz? Ele faz a parte de identificação, da parte de segurança relativa ao bit. Então, o controle do frame está relacionado à parte de segurança de comunicação. O que vem a ser essa segurança de comunicação? Ela vai ter uma questão de sequenciamento, contagem do frame e chaves de criptografia. Então, esse protocolo permite que a gente crie um protocolo comunicando através de criptografia, certo? Mandando chaves, né, entre eles. Ou seja, é um protocolo que permite comunicação segura. A gente pode ou não utilizar esse sistema de proteção dos nossos dispositivos. Fora isso, que é a maior novidade, o resto é bastante parecido, né? Os endereços, o número de sequência do quadro, né? Porque a gente sabe que toda vez que eu pego uma informação e fragmento em vários pedaços, depois eu vou ter que colocar ela de novo na sequência. Então todo quadro tem um número de sequência, como a gente viu ali no Bluetooth também. E a parte do Frame Control também tem um detalhamento de velocidade de transmissão, controle de fluxo, uma série de coisas ali que a gente já tinha visto no outro também, que permitem o controle da transmissão de fim a fim. Então é um protocolo bastante ágil, certo? Não é complexo, mas é um protocolo que já vem com essa camada de segurança, o que é uma coisa bastante interessante, principalmente se a gente for analisar a questão de utilização da internet das coisas, né? Para que você não possa, por exemplo, hackear um sensor, hackear uma rede e disparar um alarme, por exemplo, falso, alguma coisa assim, um alarme de incêndio. Interessante isso daí. Bom, com relação ao Wi-Fi, a gente já tem uma ideia um pouquinho diferente, né? As duas redes anteriores que a gente viu ali são redes baseadas em comunicação, principalmente dispositivo a dispositivo, né? Comunicação ad hoc. Então você não tem um concentrador no meio. São para pequenas distâncias, você vai basicamente fazer uma comunicação de dispositivos próximos. A Wi-Fi já foi uma rede que veio para dar a possibilidade de fazer uma rede
de computadores tradicional dentro de uma área sem necessidade de cabeamento. Então já a ideia do Wi-Fi é para redes de computadores mesmo. Obviamente que a coisa evoluiu e hoje você tem praticamente tudo se conectando via Wi-Fi. Hoje tem até geladeira Wi-Fi. Mas enfim, inicialmente era uma rede de infraestrutura de comunicação para redes locais, certo? O termo Wi-Fi é de Wireless Fidelity, né? Fidelidade de rede sem fio, que é uma piada, ou sei lá, uma brincadeira com o termo Hi-Fi, High Fidelity, dos antigos equipamentos de som. A gente tinha antigamente, né, os aparelhos de som que tocavam disco e tal, que tinham uma qualidade de som grande, que eram chamados de Hi-Fi, né? Era o sonho de consumo de todo mundo para comprar um negócio daquele. Então eles brincaram com isso, criaram o Wi-Fi, Wireless Fidelity. O alcance dela indoor é de aproximadamente 100 metros. Aproximadamente por quê? Isso aqui é norma, tá? Ela deve alcançar 100 metros indoor. Só que quando você tem paredes, quando você tem obstáculos, tudo isso interfere. Então você pode chegar a pouco mais de 10, 20, 30 metros, dependendo do local onde você está instalado, certo? E a taxa de transmissão ela vai variar entre 10 e 250 Mbps, ou seja, transmissão bastante alta, realmente para comunicação entre dispositivos mais pesados, né? Então é uma rede que a gente conhece bem já. Então qual que é a ideia? Você tem ali um roteador, tem um access point, que é o teu master, né? O access point ou router, seja lá quem for, que vai ter uma antena que vai emitir para que todos possam se conectar a ele. E você pode ter também dispositivos repetidores, né? Que caso você não tenha uma distância grande, obstáculo e tal, e o sinal não fique bom, você pode usar também dispositivos repetidores, como access point. Né? E eles vão se conectar ao master, mas eles vão estender a rede localmente, certo? Em termos de canais, isso aqui é bem importante e bem interessante. A rede Wi-Fi ela trabalha com 11 canais. Esses canais, eles não são totalmente independentes entre si, eles não estão distanciados entre si. Vamos voltar lá para aquela figurinha lá de cima, para vocês entenderem bem isso aqui. Olha, no caso do Zigbee, os canais são separados por uma banda de guarda, ou seja, eles não se interferem. Nesse caso aqui, não. Todos os canais se interferem. Então, o canal 1 aqui, ó, ele vai interferir no 2, no 3, no 4 e um pouquinho no 5. O canal 2 a mesma coisa, o canal 3 a mesma coisa. Então você só vai ter uma divisão entre canais do 1 para o 6, para o 11 ou, né, uma sequência equivalente. Então a gente, para poder ter realmente uma independência entre dois canais, eu tenho que saltar 5 canais. Se eu estou no 1, o próximo tem que ser o 6, certo? O que significa isso? Significa que na maior parte das vezes você vai ter a tua rede rodando dentro de um espaço físico onde outras pessoas vão estar rodando no mesmo canal ou num canal subjacente, um canal que interfere no seu canal de comunicação. Aí você, obviamente, começa a ter queda de velocidade de transmissão, porque os canais se interferindo, eles geram colisão, perda de dados, os dados têm que ser retransmitidos e com isso a velocidade de transmissão da tua rede cai. Então, uma coisa importante a se fazer quando você vai configurar uma rede Wi-Fi é você analisar o seu espaço para ver se esses canais estão ocupados e quais canais estão mais desocupados e tentar colocar a sua rede naquele canal específico que está desocupado, certo? Isso é uma coisa interessante. Então, por exemplo, nós temos aqui, né, aqui, vamos pular para cá. Isso aqui é um software de análise de canais de Wi-Fi, Wi-Fi Analyzer, tem vários tipos aí, aplicativos que vocês podem rodar. E aqui a gente vê, por exemplo, uma situação real, um local lá que tem várias redes, olha, amarelo, laranja, azul, 1, 2, 3, azul claro 4, cinza 5, roxo, rosa 6, roxo 7, rosa escuro 8, azul 9 redes rodando no mesmo local aqui, ó. Você vê que a primeira e a segunda, amarela e a laranja, estão no canal 1. Estão focados aqui no canal 1, ou seja, elas estão se interferindo diretamente. No canal 2 a gente só tem a 8, a rede azul aqui, mas ela está interferindo no canal 1, está interferindo no canal 3 aqui. No canal 3 a gente tem essa azul clara, e no canal
6 aqui a gente tem a cinza, no canal 5 a gente não tem nenhuma, olha. Certo? Então aqui está interessante porque o canal 5 está desocupado. Canal 7 também não está ocupado, canal 8 tem essa roxa, o canal 9 está desocupado, o canal 10 está desocupado, o canal 11 está aqui e o 12 e o 13 está aqui. Então, na verdade, aqui a gente já tem canais que não compõem a rede Wi-Fi, tá? A partir do 12 e o 13 já são outros tipos de dispositivos. Tá? E que podem ser, por exemplo, tecnologias equivalentes. Então, vejam só, a gente realmente tem uma sobreposição aqui que interfere bastante uma na outra. Quer dizer, quando você tem uma rede, aqui está mais forte, tudo bem, mas as redes estão próximas. Quando você tem uma rede que está a mais de 50% aqui, você vai causar uma quantidade grande de colisão. E com isso, a tua rede vai perder performance. Então, se fosse para fazer uma colocação aqui de uma rede em um canal específico, qual canal poderíamos escolher? Provavelmente aqui o canal 5, que é onde a gente teria menos interferência, certo? Que seria essa região aqui, ó, que está vazia, certo? Ela vai ter interferência, mas ela vai ter menos interferência, certo? O canal 1, por exemplo, que já tem duas redes, nem pensar. Isso aqui é uma situação até confortável, dependendo do lugar que você mora, morar num prédio, por exemplo. Centro de Curitiba, isso aqui parece uma festa, uma rave, né, de tanta gente que tem enfiado dentro do mesmo lugar. Então, realmente é bastante complicado você manter a tua rede de comunicação legal. Uma coisa interessante, né, o Wi-Fi ele tem duas frequências de trabalho, a de 2.4 GB e a de 5.8 GB. A 2.4 GB foi que saiu primeiro, então é a mais antiga. E a maior parte dos dispositivos trabalham nessa faixa de frequência, obviamente, porque como é a mais antiga, os dispositivos foram criados para trabalhar nessa faixa de frequência. A de 5.8 é um pouco mais nova, então alguns dispositivos já estão vindo com a tecnologia em 5.8 GB, Wi-Fi 5.8, o que permite que você use melhor então a tua rede. Então você pode analisar se o teu router e se o teu celular, por exemplo, ou o teu computador, trabalham com a rede 5.8, certo? Que na hora que você vai conectar lá, ele te dá essa opção, né? A rede, por exemplo, a minha rede local aqui, a Álvaro, vai aparecer Álvaro 2.4, Álvaro 5.8. Opa, legal, quero a Álvaro 5.8 que ela me permite uma conexão mais limpa. O problema é que a gente lembra que quanto maior a frequência, menor o alcance. Então 5.8 é uma rede que vai te dar uma distância de conexão menor com qualidade. Ou seja, às vezes você coloca no quarto lá, vai lá na cozinha, já não pega legal. Precisa de um extensor daí, precisa de um repetidor. Então isso são coisas de custo-benefício que a gente tem que analisar nas nossas redes, certo? Mas lembrando então, tem duas frequências possíveis, 2.4 e 5.8. 2.4 é a mais comum, todo mundo usa. 5.8 está menos poluída. Se puderem usar a 5.8, a rede de vocês vai ter uma performance melhor. Olhando aqui o quadro, né, do Ethernet, né, 802.11, a gente já viu o quadro Ethernet, o quadro da 802.11 obedece a mesma regra. Então, se a gente for olhar aqui, esse do meio, que é a parte do quadro efetivamente, a gente tem o controle de quadro, sincronismo, endereço 1, endereço 2, endereço 3, 3 campos de endereço 4, por quê? Endereço de origem, endereço de destino e endereço dos routers, nesse caso aqui. Tá? Então a gente manda de um computador para o outro, mas a gente também manda o endereço do roteador junto aqui, certo? Um controle de sequência, certo? A parte de dados e um controle de erro aqui. Então, é nada muito diferente do que a gente tinha visto pro Ethernet efetivamente. O que realmente mudou foi a entrada do endereço 3 e 4 aqui, né? Que são os endereços do router, no caso do meio. Ok? Então, resumindo tudo isso aqui, o que nós temos? Redes locais. Wi-Fi para computador, para transmissão de dados, redes de infraestrutura. 11 canais, os canais eles podem se sobrepor, então você tem interferência, tem que escolher um canal que seja mais vazio possível para fazer a configuração dos seus equipamentos, fazer uma varredura na rede, dar uma olhada e escolhe aquele melhor. Ela pode trabalhar em 5.4, 2.4, 5.8 GB, 5.8 é a mais nova, ou seja,
é menos utilizada, com isso você consegue melhor performance. Zigbee é a rede para, basicamente, para a internet das coisas, sensoriamento. Então, uma rede de baixa velocidade, alta eficiência energética, para dispositivos pequenos que geram poucos dados para serem transmitidos, certo? Então, para nós ali nos controladores, sensores, etc., é uma coisa interessante. E a Bluetooth é uma rede de comunicação já com a ideia de ad hoc, ou seja, dispositivo a dispositivo, para transmissão, sim, de uma quantidade razoável de informação, né, inclusive arquivos, etc., mas a baixa distância, com conexão direta. Então, Bluetooth foi aquela conexão rápida para você poder comunicar entre dois dispositivos próximos, certo? Transferência de fotos, etc. Ok? São essas três redes que a gente vai utilizar mais frequentemente na nossa área. E dentro dessa mesma filosofia tem as outras que a gente comentou também, que vocês podem vir a trabalhar futuramente, mas aí dá para estudar dentro da mesma filosofia que a gente viu aqui, certo? Todas elas utilizam antenas, as antenas são relativamente pequenas, né, porque as faixas de frequência são altas, então são dispositivos portáteis, né? Bom, isso é a finalização então da nossa aula. Eu gostaria de deixar aqui 2 exercícios para vocês, tá? O primeiro exercício, vocês identificarem os endereços físicos dos dispositivos Bluetooth e Wi-Fi de vocês, no celular, por exemplo. Pega lá o celular, entra nas configurações de rede e achem o endereço MAC, o MAC address do Wi-Fi e do Bluetooth, ok? Vocês vão identificar, vão anotar isso daí, vão tirar um print, seja lá o que for, e vão mandar para mim. Só isso. Mas tem que para ver onde é que vocês identificam esses endereços, certo? O segundo exercício é justamente fazer uma análise da rede Wi-Fi da tua residência, né? Então vocês vão pegar um scanner de rede qualquer, baixa um aplicativo, ou mesmo no laptop, enfim. Rodem, verifiquem como que está a ocupação dos canais, tira um print dessa tela e aí façam uma análise, tentando achar qual que é o melhor canal para vocês configurarem a rede de vocês, o que está mais livre, o que tem menos potência sendo jogado, enfim, aonde que fica melhor dentro daquela bagunça de canais que provavelmente vai estar, você colocar a rede da sua residência, ok? Então também é um exercício relativamente simples, fica aí como uma coisa mais para, inclusive, ajudá-los a melhorar a performance da rede de vocês. Ok? Pois bem. Bom, a aula de hoje é isso. A gente tem depois uma continuação que vai falar da parte de redes para infraestrutura para longa distância. No caso, nós vamos entrar aí em redes de tipo WiMAX, redes celular, falar das tecnologias 1, 2, 3, 4, 5G da vida, certo? Que também são interessantes para a gente. Tem a parte de redes também de novas tecnologias do tipo rede mesh e rede de rádio cognitiva. Então temos ainda mais uma ou 2 aulas aí para a gente trabalhar esses assuntos futuramente. Ok? Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço.